Esse é o grupo que vai apresentar algoritmos de estimação e vamos tratar sobre a rede neural do tipo Adaline. Eu sou a Maria Eduarda e o outro resto do grupo é o Vinícius Guimarães e a Vitória Molina. Bom, para falar de redes neurais, a gente primeiro tem que falar de Deep Learning, que é aprendizado profundo. O Deep Learning ele é uma sub-área da Machine Learning, que por sua vez é uma sub-área da inteligência artificial. A inteligência artificial é as máquinas tentarem realizar tarefas inteligentes, tentarem reproduzir o que o ser humano faz, né? E nós esbarramos com a inteligência artificial genérica, que é a simulação da inteligência humana, que muitas pessoas acreditam ainda não termos conseguido atingir, e tem a limitada, que é a execução de tarefas específicas. Por exemplo, ensinar um robô, uma máquina a jogar xadrez, entre outras coisas do tipo um carro a dirigir automaticamente, sem o motorista. Por isso, nós precisamos do aprendizado de máquina. E aí, para isso existe machine learning, né? Que é você ensinar as máquinas a aprender e a reproduzir algum conhecimento a partir daquele aprendizado que você forneceu. E para isso existe a engenharia de atributos. Você fornece atributos, ela aprende e assim ela replica, né? E dentro da machine learning tem o deep learning, que as máquinas também aprendem sozinhas, inclusive os atributos. E o deep learning, por sua vez, é uma simulação do cérebro. Por isso que as redes neurais estão aí. Bom, esse é um gráfico do Google Analytics de 2013 a 2018 da busca por Deep Learning. E é um exponencial. Por quê, né? Cresceu tanto exponencialmente em tão pouco tempo. Enfim, esse gráfico explica melhor isso. Quando a quantidade de dados não é tão grande, algoritmos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, tendem a funcionar melhor do que algoritmos de deep learning. Aqui, dá pra ver, né? Quando a quantidade de dados é pequena, o de machine learning funciona melhor. E tem um momento que não adianta mais tentar adicionar dados, pois o de machine learning ele vai saturar. Ele vai ficar reto, não vai melhorar a performance. Ou seja, na época da Big Data, quando a gente tem muitos dados, o sistema de Deep Learning fica favorecido. A gente vai aumentar a quantidade de dados e a performance vai aumentando. Então, o Deep Learning, nessa era do Big Data, fica favorecido. Logo, com a evolução da quantidade de dados, o Deep Learning foi cada vez sendo mais buscado. As aplicações do Deep Learning está no reconhecimento de voz, na tradução, no processamento de linguagem natural, classificação de imagem, detecção de imagens, reconhecimento de imagem, geração de texto. E essas aplicações se dão de 4 formas, né? 3 principais, que é regressão, classificação e o aprendizado não supervisionado. E também o por reforço, que é um pouco mais avançado. A regressão é aquela famosa questão: se dado uma entrada X, qual vai ser a saída Y? É utilizada mais em questões de numéricas, né? Para avaliar a correlação. A classificação é mais usada para variáveis categóricas, mas também, né, tudo pode ser moldado. Enfim, dado o peso e a altura de uma pessoa, queremos saber se é homem ou mulher. Esse é um tipo de classificação que a gente vai classificar. O aprendizado não supervisionado já é diferente. A regressão e a classificação são aprendizados supervisionados.
ou seja, a gente sabe as variáveis de entrada e as de saída, e a gente ensina pro modelo, a gente ensina pro algoritmo, ensina para o algoritmo isso, e ele vai aprender, e os próximos dados que forem inseridos ele já vai saber como classificar. O aprendizado não supervisionado, a gente não vai saber as variáveis de entrada e de saída, então vai ser, por exemplo, cluster, divisão em clusters, né? Ele vai dividir em segmentações, né? A gente passa atributos, mas a gente não passa respostas. Então, ele identifica padrões. E o aprendizado por reforço é as famosas recompensas. Bom, falando de redes neurais, a principal delas é a Perceptron. Antes de falar da Adaline, a gente precisa falar da Perceptron, porque a Adaline é uma versão aperfeiçoada, melhorada do Perceptron, né? O Perceptron ele é comparado a um neurônio biológico. No neurônio biológico, a informação entra pelos dendritos, é processada no núcleo e, dependendo de como é processada, ela vai ativar o neurônio e vai passar para axônio até o próximo neurônio. O Perceptron ele seria um modelo, não um neurônio de verdade, mas uma representação do neurônio biológico, né? Então esse é o Perceptron. Ele é uma representação. Isso que são modelos. A gente usa modelos para fazer uma representação da realidade e assim poder inferir e fazer avaliações e aplicar testes, né, questões científicas. O Perceptor também tem suas entradas, que são multiplicadas por as entradas são multiplicadas pelos pesos sinápticos, somadas com o bias, que são os vieses, né? E o resultado da operação passa por uma função de ativação que passa para o próximo neurônio. Bom, o Perceptron é um modelo mais básico de rede de Neural Network, que é rede neural. É composta por apenas um neurônio. Tem N entradas e uma saída. Tem a função de ativação, que é o STEP, que tem o valor 0 quando a entrada for negativa e 1 quando a entrada for positiva. Por definição, é um classificador binário linear, ou seja, resolve problemas de classificação e problemas lineares, onde você usa uma reta, né, para definir. E ele pode ser adaptado para efetuar regressão linear, mas é um problema de classificação. Aplica somente em problemas linearmente separáveis ou lineares. Ele aprende através do Perceptron Rule e não gradiente descendente, e o aprendizado é online. Ou seja, não é em bands, né? Vai entrando e vai saindo. Não é em lotes. Bom, o Perceptor ele aprende pela Perceptron Rule, não pelo gradiente descendente, e como os pesos e os bias, os vieses são atualizados. Para cada peso e cada bias que tivermos, teremos o valor que tínhamos antes, mais uma taxa de aprendizado, vezes a diferença entre a saída real e a saída calculada pelo Perceptron, para cada amostra X. Bom, essa é a taxa de aprendizado do Perceptron. E agora a gente vai entrar no Adaline. A Adaline é um pouco mais avançada que o Perceptron. Ela tem algumas diferenças muito importantes no Perceptron que a gente vai falar daqui a pouco. Ela também é composta por apenas um neurônio, também tem N entradas e uma saída, porém a função de ativação do Adaline é linear mais step. Ela tem uma diferençazinha. Por definição, é um classificador binário linear. Também pode ser adaptado para efetuar regressão linear. E também só pode ser aplicado para problemas linearmente separáveis. O Adaline, ele sabe o quanto errou, né? Enquanto o Perceptron sabe apenas se errou ou não. Os valores do Perceptron de erro vão variar entre -1 e 1.
O Adaline não vai ter variações maiores ou menores, então a gente sabe se errou muito ou pouco. Isso é muito melhor. Isso é melhor. É mais evoluído, mais desenvolvido. E no Adaline pode aplicar o gradiente descendente. Também o aprendizado é online. Olha a diferença. Depois, no Adaline, depois da função de ativação, tem a quantificação. E a gente vai ver também daqui a pouco na hora da gente aplicar o código. O Adaline sempre vai encontrar a melhor reta que separa as classes. Né? O Adaline sempre vai encontrar o hiperplano ótimo. E vai se aproximar muito do SVM, que é o Support Vector Machine. Que é a reta que maximiza a margem da reta para as duas classes. Enquanto o Perceptor ele vai encontrar vários hiperplanos factíveis. Então, o Adaline ele dá uma aproximação melhor, né, da classificação. Ele vai conseguir classificar melhor aquele problema. Bom, esse é o aprendizado da Adaline. A gente vai ver também daqui a pouco na hora de ver o código. Basicamente é um problema de várias derivações, né? Ele sofre várias derivações do somatório até chegar nesse resultado final aqui. Essa é aquela original, né? Diferença de entrada e de saída vezes a taxa para cada xy. Esse é o resultado final. Bom, o Perceptron vezes o Adaline. Os dois têm um neurônio. Os dois são classificadores binários. São regressores lineares. Os dois têm a atualização dos pesos. E os dois têm função de ativação. Mas o Perceptron é a função de ativação no step. E a do Adaline é linear mais step. O método de aprendizagem do Perceptron é o Perceptron Roll. E do Adaline é o Delta Roll. Essa é a diferença. Então, o Perceptron é uma versão e o Adaline é uma versão um pouco mais aprimorada do Perceptron. Bom, nosso problema. Um engenheiro de produção, ele foi contratado para ele trabalhar no controle de qualidade da produção de vinhos tintos. E para isso, para auxiliá-lo se decidir se o vinho era bom ou ruim, por ele não ter tanto familiaridade com bebida alcoólica, entre outras questões, e não se basear apenas em algumas questões pessoais, ele decidiu aplicar Adaline e Perceptron, né, redes neurais de algoritmo de estimação, para classificar os vinhos em bons ou maus, ou ruins, né? Em função dos seus componentes químicos. Ou seja, dados os atributos químicos do vinho, vamos classificar eles como bom ou ruim. E assim, reduzir nossos custos de trabalho. O nome do nosso dataset é Wine Quality Red.csv. Ele está relacionado com variantes tintas do vinho verde, em português. Devido a questões de privacidade e logística, apenas variáveis físico-químicas de entradas e sensoriais de saída vão estar disponíveis. Por exemplo, não vai ter dados sobre o tipo de uva, marca de vinho, preço de venda do vinho, etc. O conjunto de dados pode ser visto como tarefa de classificação ou regressão. As classes são ordenadas e não balanceadas. Por exemplo, há muito mais vinhos normais do que excelentes ou ruins. Bom, o conteúdo. As variáveis de entrada, com base em testes físico-químicos. Tem a acidez física, esses são as nossas features, né? As nossas colunas. Acidez fixa, acidez volátil, ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, dióxido de enxofre livre,
dióxido de enxofre total, densidade, pH, sulfatos e álcool. A gente vai usar tudo em inglês, os termos, né? Nosso dataset está em inglês. A variável de saída, com base em dados sensoriais, vai ser a qualidade. E a pontuação está entre 0 e 10. Obrigada e vamos aos trabalhos. Vamos abrir o nosso primeiro nós vamos fazer mais uma breve introdução sobre o Adaline antes da gente ir para a nossa aplicação do nosso dataset. Bom, o Adaline a gente vai usar o Jupyter, né, novamente, e a linguagem Python. O Adaline ele surgiu como uma proposta de melhoria ao algoritmo original do Perceptron. Veremos as semelhanças e diferenças entre os dois algoritmos e iremos implementá-lo utilizando Python e NumPy. Por fim, vamos aplicar problemas de classificação. O código para usar o Adaline em problemas de regressão é exatamente o mesmo do Perceptron, então a gente poderia usar. A gente vai demonstrar aqui primeiro, antes da gente aplicar o problema do trabalho, do dataset, a gente vai mostrar regressão e classificação. Se a gente quisesse fazer com o Perceptron, seria muito parecido. Nosso objetivo é entender a diferença entre o algoritmo de Perceptron e Adaline, implementar o Adaline em seu modelo de aprendizado em Python puro e NumPy, e utilizar o Adaline para classificação e regressão. Então tá. Primeiro a gente vai importar. A gente importou as nossas bibliotecas, NumPy, Pandas, Matplotlib, Random e o Scikit-learn. Bom, introdução. Poucos meses após a publicação do teorema de convergência do Perceptron por Rosenblatt, os engenheiros da Universidade de Stanford, Bernard Widrow e Marcian Hoff, publicaram um trabalho descrevendo uma rede neural muito parecida com o Perceptron, Adaline, do inglês Adaptive Linear Element. Porém, ao invés de utilizar a função STEP como função de ativação, Adaline utiliza a função de ativação linear e tem uma nova regra de aprendizado supervisionado, conhecida como a regra de Widrow-Hoff, ou regra delta. De fato, tanto o Perceptron quanto o Adaline possuem muitas características semelhantes, e é comum ver o pessoal confundindo o Perceptron com o Adaline. Entre as principais semelhanças podemos destacar: ambas possuem apenas um neurônio de N entradas e apenas uma saída, e não há camadas escondidas. Ambas são classificadoras lineares binários por definição, mas podemos adaptá-los para efetuar regressão linear, da mesma forma como vimos no notebook sobre o Perceptron. Na verdade, o código para treinar a Adaline e regressão é o mesmo. Ambos têm o método de aprendizagem online, isto é, atualização dos pesos efetuada amostra por amostra, igual eu citei anteriormente. Ambos têm a função STEP para classificar, porém, ao contrário do Perceptron, na Adaline ela não é utilizada na utilização dos pesos. Nós veremos por que a seguir. Porém, a principal diferença entre o Perceptron e a Adaline é que o Perceptron utiliza os labels das classes para fazer a atualização dos pesos, enquanto a Adaline utiliza os resultados da função de ativação linear como valor contínuo de predição. Isto é, ao invés da saída ser discreta, como no Perceptron, que é 0 ou 1, a Adaline, a saída pode ser qualquer valor contínuo, como eu falei. Então, por isso que a Adaline consegue dizer se quanto que errou, em vez de só se errou ou não. Aí fica mais... ele consegue predizer melhor, classificar melhor, né? Fica clara essa diferença quando a gente vê as figuras. Repare, como dito, que ambos têm a função STEP. No Perceptron, ela é utilizada como função de ativação. Na Adaline, por sua vez, a função de ativação é linear e a função STEP é utilizada para gerar a predição.
Por calcular a saída como um valor contínuo, muitos consideram o A' mais poderoso. Uma vez que a diferença entre a saída desejada e o valor predito, que é o y menos o y chapezinho i, nos diz agora o quanto estamos certos ou errados. Na prática, isso faz com que a Adaline tente encontrar a melhor solução para o problema, ao invés de somente uma solução adequada. Tomando, por exemplo, a figura abaixo, o Perceptron pode encontrar diversas retas que separam as classes, enquanto a Adaline encontra a melhor reta que separa as classes. Isso a gente já falou também. Bom, agora a parte que a gente não falou. Como isso muda o aprendizado? Qual é a regra de aprendizado da Adaline? A atualização dos pesos da Adaline é dada pela mesma forma do Perceptron. WI é igual. Essa é a taxa, dados de entrada e como o Perceptron lê vezes o x. O lambda é a taxa de aprendizado. Você já imaginou de onde vem essa fórmula? Em primeiro lugar, o método de atualização dos pesos é baseado na regra delta rho. E essa atualização dos pesos é dada por essa forma. Bom, no caso da Adaline, a função de custo é dada pela soma dos erros quadrados, por essa forma. Onde n é a quantidade de amostras dos dados, e as demais variáveis representam as mesmas vistas anteriormente. Repare que a função de custo é quase uma mean square error, só que ao invés de dividir por n, estamos dividindo por 2 o resultado somatório. Queremos encontrar, então, o vetor W que minimiza a função j. Assim, teremos essa função como a derivada. Né? Como eu contei, é basicamente uma sequência de derivações. Né? Como a derivada do somatório é igual ao somatório das derivadas, a gente chega nesse resultado, e aplicando a regra da cadeia, a gente chega nisso. Repare quando a gente vai derivar essa função aqui, o expoente 2, ao sair do somatório, foi multiplicado por meio, tornando 1. Bom, como isso? Essa equação aqui é uma função que depende de w, e sua derivada em relação a w é apenas xi, temos que a derivada de j dividido pela derivada de w é igual ao somatório de n aí do somatório de yi menos yi chapezinho vezes menos xi. E bom, derivando, resolvendo, a gente vai chegar nessa equação. De maneira análoga, podemos calcular que a derivada de j em relação ao bi é essa função, essa equação. Já que a derivada de y em relação a bi é igual a 1, logo a atualização dos bias será dada por isso. Então, toda esse cálculo é para chegar nessa equaçãozinha aqui, que vai definir os bias e as atualizações da função de ativação do nosso Adaline. Bom, para aplicar a regressão, eu peguei uma base de dados de notas, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas nossas notas. Prova 1, prova 2, prova 3 e final. São as notas das provas. Bom, vamos instanciar esse data frame x e y e vamos ver o tamanho, né, deles. A gente diferenciou, a gente separou um data frame para as provas e um data frame para o final. Então, por isso que ficou 25 linhas e 3 colunas e 25 linhas e 1 coluna. Que aqui são as 3 provas e aqui é o final. Peraí. Agora vamos ver
os steps. Esses foram os steps que a gente aplicou e ele retornou pra gente. O WB, o B, o W da nossa deadline e o bias da nossa função, a função custo. Esses são os steps que eles retornaram na nossa regressão. Bom, nossa classificação. Esse é o nosso shape. Vamos aplicar os steps. Ele retornou tudo 0. Menos o step 0 que deu 3. E o nosso W deu isso. E o nosso bis deu menos 3,3. Vamos aplicar o NumPy. Esses foram os nossos steps, deu tudo 0. A nossa função custo deu esse valor. E o nosso bias deu esse valor negativo. Nosso y predito deu menos 0,9, menos 0,3, menos 0,1 e 0,4. Bom, vamos fazer um exercício de classificação. Vamos instanciar x e y. Deixa eu assumir que blobs é para fazer os pontinhos. E vamos passar por parâmetros das amostras, com dois features, 2 centroides e uma amostra aleatória aqui pra gente deixar sempre nessa... Pra sempre que a gente fizer em diante, dar o mesmo resultado. E vamos printar. E foi assim que ficou. Deu desses 2 clusters. Bom, agora a gente vai criar uma função de classificador linear. E com o nosso Python, a gente vai tentar estimar a learning rate e tentar estimar a nossa epochs também. Nossa função step deu 9. A nossa função custo deu um valor bem alto e índice negativo. E o nosso bis deu menos 9. E assim ficou a nossa amostra. Bom, aplicando o NumPy, deu parecido. E essa é uma pequena e rápida demonstração com essas referências. Agora a gente vai usar, continuar. Eu vou usar o meu notebook que eu já deixei preparadinho pra gente dar uma olhada. A gente usou o nosso dataset. Vamos ver o nosso dataset. Não tá aqui. Bom, ele é o nosso dataset. Vou mostrar as primeiras colunas e linhas para vocês. A gente vai usar essas bibliotecas aqui: Numbers, Math, IterTools, Random, Pandas e Matplotlib. E a melhor coisa para fazer antes de partir para a aprendizagem de máquina e Deep Learning é explorar nossos dados. E primeiro a gente vai criar uma função para exibir a matriz do gráfico de dispersão. Bom, primeiro a gente vai ler nossos dados, eles estão separados por vírgula. E eu falei que os termos estavam em inglês. Bom, a gente vai definir nossa função, plot scatter matrix, que é a dispersão, gráfico de dispersão. A gente vai passar nosso data frame para um parâmetro, com os elementos químicos e a qualidade do vinho. Esse good threshold é a qualidade dos bons vinhos, bad threshold é a qualidade dos vinhos ruins. O save plot, a gente vai salvar nossa matriz de dispersão. Se fosse true, né? A gente botou false, então não vai salvar. E plot file name,
seria o nome do arquivo se salvasse, e vai retornar uma figura com a matriz de dispersão plotada. Bom, nossas linhas e colunas vão ser essas. A gente está instanciando as figuras para a gente plotar o nosso gráfico. A gente já passa as cores, definindo as cores. A gente está usando um for loop aqui, outro for loop aqui, e vamos definir e plotar o nosso gráfico. Olha, a gente consegue ver os nossos elementos da nossa tabelinha. E analisarmos diferentes fatores químicos e vinhos tintos e sua relação com pontuações altas, 8 ou mais, e pontuações baixas, 3 ou menos, os fatores que percebemos ser mais úteis para o perceptron distinguir vinhos de alta qualidade versus vinhos de baixa qualidade são álcool, porque quanto maior o fator álcool, maior a qualidade, sulfatos, cloretos, acidez volátil, embora não em tal grau. Então, o álcool a gente consegue porque ele está mais visivelmente separado. Então, a gente mais linearmente separado, né? Então, a gente consegue utilizar o Perceptron não, o Adaline. Perceptron, mas é o Adaline. Bom, primeiro, antes de falar do Adaline, a gente vai usar o Perceptron, porque a gente está comparando os dois, um importante para o outro. Então, a gente vai primeiro implementar um Perceptron que vai possuir pesos e polarizações iniciados aleatoriamente. A gente vai usar um Perceptron Rule, né? Que é o que ele usa para aprender. E utilizar a função de ativação da etapa Heaviside. A gente vai implementar uma função para treinar o Perceptron. Sua função de treinamento deve levar seus dados de vinho tinto como parâmetro. E deve ter uma maneira de especificar o número de períodos de treinamento. Treinar o Perceptron até que ele não cometa erros. Se o período de treinamento for definido como 0, ter uma maneira de especificar a taxa de aprendizagem. E deve retornar uma lista de tuplas Python, contendo desempenho. Bom, a gente definiu essa função dot, que vai retornar uma soma. E a gente definiu a função que vai dividir o dataset em treino, né? A gente vai dividir os dados do vinho em lista de característica e lista de qualidade. A qualidade vai ser substituída por 1 se a qualidade do vinho é maior ou igual ao good threshold, e com menos 1 ou 0 se for menor ou igual ao bad threshold. Os parâmetros são wine data, que é o nosso data frame, com elementos químicos e a qualidade do vinho. Feature list, que é a nossa lista, contendo nomes de colunas de recursos, dos features. Tem o good threshold, que é a qualidade dos bons vinhos. Bad threshold, que é a qualidade dos vinhos ruins. Binary, substitui a qualidade dos vinhos ruins por 0 ou menos 1, se é verdadeiro ou falso. E vai retornar a tupla, contendo dados e recursos de respostas. Bom, a gente vai instanciar nossos dados de teste e alocar e instanciar em x e y. E ele vai retornar os valores desses x e y de teste. Bom, a gente vai definir uma classe, a class Perceptron, e dentro dela a gente vai definir init, vai passar como parâmetro self, learning rate, epochs e seeds. O epochs em redes neurais geralmente é uma epoch, uma única passagem por todo o conjunto de treinamento. O seed a gente usa como uma semente aleatória, random seed. É para toda vez que a gente utilizar depois, nesse mesmo código, ele vai retornar os mesmos valores, para ele não ficar reinicializando sempre. Se a gente definiu isso agora, ele vai sempre retornar esses mesmos valores. E a taxa de aprendizagem é a velocidade de atualização dos pesos, que deve ser de 0 a 0,5. Bom, se o epochs é menor que 0,
vai no valor value error, vai retornar epochs devem ser maiores ou igual a zero. Se é menor que zero, não. Taxa de aprendizado deve ser maior que zero e menor ou igual a 0,5. Instancia self.epochs igual a epochs. E define fit. Nesse momento, o fit ele vai treinar o perceptron. Vai passar como parâmetro x, que é aquela matriz que a gente instanciou lá em cima, com os elementos químicos do vinho. O y, vetor com qualidades iguais a 1, se o vinho for bom. Caso contrário, 0. E vai retornar também a lista de títulos no seguinte formato. Bom, depois a gente vai definir a acurácia, uma função para pegar a acurácia, uma função para ativação da etapa de unidade, que vai retornar 1.0 se o self-net for maior ou igual a 0, e definir uma predição. Bom, instanciar xy como translate, passar como parâmetro o nosso data frame, os features que a gente quer e a qualidade do vinho bom, a qualidade do vinho ruim. A qualidade do vinho bom é 8, do vinho ruim é 3. Então a gente já consegue ter mais parâmetros para definir e classificar. Bom, agora que temos um perceptron, uma maneira de treinar o perceptron em alguns dados, a gente vai precisar de uma forma de confirmar se o perceptron realmente funciona. Vamos escrever uma função que vai pegar a saída de sua função de treinamento e seus dados de 20 e vai gerar dois gráficos em uma figura. O primeiro gráfico deve traçar os erros do perceptron que cometeu em função da epoch, e o segundo gráfico deve traçar o limite de decisão do perceptron e também mostrar pontos de dados de vinhos bons e ruins na época de treinamento final. Este segundo gráfico também deve sombrear áreas boas e ruins. Essa função deve permitir que o usuário especifique uma época específica e veja qual era o limite de decisão do perceptron naquela época. Se uma época negativa for fornecida, fazer com que os gráficos mostrem a última época. Bom, aí a gente vai definir para depois botar o gráfico de limite de decisão. Deixa em inglês mesmo. A gente vai definir o gráfico de performance, de desempenho do perceptron do Adaline e vai plotar. Aqui é o limite de decisão que a gente definiu. Aqui são os vinhos bons, onde estão os vinhos bons, e aqui são os vinhos ruins. E aqui são os erros por epoch. Bom, o perceptron parece funcionar, mas por que demora tanto tempo para treinar? Por causa do dimensionamento dos features. A gente tem muitos features, né? Então a gente pode modificar os dados para ajudar ele a aprender mais rapidamente. Então a gente pode usar uma função que a gente acabou de criar para plotar e verificar se o perceptron está aprendendo com mais eficiência. Então a gente redimensiona os dados do vinho usando a escala mínima e máxima, que é essa aqui. Essa aqui. Bom, a gente define. Ela vai dimensionar os dados do vinho usando a escala mínima e máxima. Para feature nas colunas das datas. Se o feature é igual a coluna qualidade, continua.
Bom, aí vai retornar. Aí a gente instancia esses dados, divide o conjunto, dataset, conjunto de 3, sempre de olho nessa questão dos vinhos bons, o limite que a gente quer de vinhos bons, anota, e o dos vinhos ruins. Então, a gente vai definir instanciar perceptron com a taxa de aprendizagem que a gente quer, a performance a gente vai ajustar da forma que a gente quer e vamos pletar. Deu um pouquinho melhor. Mas aí a gente vai pegar agora o melhor de todos, que é o Adaline. Muito melhor do que o Perceptron. Bom, Adaline. Encorajados pelo resultado do Perceptron, decidimos chegar no... Se conseguimos tentar, né? Ver se conseguimos usá-lo para distinguir entre vinhos com pontuação 4 ou menor e vinhos com pontuação 7 ou mais. Estávamos nos sentindo muito confiantes, então decidimos permitir o Perceptron treinar até encontrar o melhor limite de decisão. Porém, o que aconteceu? O chefe da produção percebeu e repreendeu a gente e falou que a gente estava torturando o Perceptron. Por quê? Bom, o Perceptron ele funciona corretamente apenas se os dados foram perfeitamente linearmente separáveis. Caso contrário, ele nunca vai parar de tentar otimizar os pesos. Aí o que a gente fez? Fizemos isso. Vamos printar o número final de erros. 32 erros. Então vamos implementar um underline. O underline a gente tem que implementar um underline que possua os pesos e polarização inicializados aleatoriamente, e que use uma função de ativação linear e algum tipo de quantizador. Bom, a gente vai precisar implementar uma função para treinar a underline. E a função de treinamento deve pegar os dados de vinho tinto como parâmetro. Tem uma maneira de especificar o número de períodos de treinamento. Se as epoques de treinamento forem definidas como 0, a underline deve treinar até convergir para um bom conjunto de pesos. Tem uma maneira de especificar a taxa de aprendizagem. Ter a opção de realizar o aprendizado online ou aprendizado em lote. Bom, vamos criar a classe underline e os parâmetros vão ser a taxa de aprendizagem, que vai ser um float, a velocidade de atualização de pesos, e epoch 0, então o ajuste funciona até encontrar os pesos ideais. E também definir uma random seed. Bom, se epoch é menor que 0, epoch deve ser maior ou igual a 0. A gente vai definir um ajuste, a gente vai treinar o neurônio underline. E passar como parâmetro x, que é a matriz com elementos químicos do vinho, e y, que é o vetor com quantidades iguais a 1, se o vinho for bom. Caso contrário, menos 1. SGD se a descida gradiente estocástica verdadeira for usada. E também vai retornar tuplos no seguinte formato. Nesse formato aqui. Ele vai mudar os pesos após cada época para fazer previsões mais precisas usando a descida gradiente estocástica. Bom, a gente vai definir função de ativação, função de predição, da acurácia, de escolher a taxa de aprendizagem e vai retornar a melhor taxa de aprendizagem com melhor performance. E vai retornar o número final de erros. Bom, com a Adaline deu 27 erros, de 32 foi para 27. Olha como ficou mais bonito o nosso gráfico. A gente vai encontrar uma boa taxa de aprendizagem para a Adaline e plotar seu número de erros de classificação em relação à epoch. A epoch foi automático aqui. E o limite de decisão da Adaline, boundary decision da nossa Adaline. Quais configurações tendem a apresentar o menor número de erros de classificação? Bom, a gente vai instanciar nosso conjunto de treino. A gente vai plotar a melhor taxa de aprendizagem, utilizando o nosso Adaline, nossa classe que a gente definiu lá em cima. De novo, a gente vai instanciar o Adaline com essa classe que a gente colocou lá em cima, ajustar, treinar e plotar.
Número final de erros. Bom, deu 28. Foram vários. Teve vários valores. 28, 28, 28, 26, 28, 28, 28. Basicamente 28. Então o menor foi 26. Bom, amostragem e amostragem avançada de vinho. Até agora usamos todos os nossos dados para treinar nossa dataline. Treinar nossa dataline muitas vezes em um dataset melhora a performance do dataset. Porém, muito treino pode levar a overfitting. Sabe o que é overfit? Os nossos dados vão se ajustar, o nosso modelo vai se ajustar demais aos nossos dados. Então ele vai acabar decorando, não aprendendo. Aí quando entrarem novos dados ele não vai saber. Então ele vai ter baixa performance, né? Com novos dados. Então a gente precisa usar um set de validação ou cross-validation, né? Para reduzir essa possibilidade de overfitting. Então a gente vai definir essa função para usar depois o método de validação cruzada. A gente vai instanciar nossas features. A gente vai ver o número final de erros. E ver o nosso modelo, quanto que vai dar agora. Nossa, deu 20 erros apenas. Com a acurácia de 90%. O dataset de teste deu 8 erros. Bom, nossa cross-validation é o método de cross-validation mais conhecido e utilizado, é o K-fold, que a gente vai usar. Consiste em dividir o dataset em K partes, usando K-1 partes para treino e a parte remanescente para teste, fazendo isso K vezes. Em cada uma das K vezes, testa-se o modelo com uma fold diferente, calculando a métrica escolhida para a avaliação do modelo. Ao final do processo, teremos K medidas da métrica de avaliação escolhida. Como a gente vai fazer? A gente vai definir uma função para o K-fold, que a gente vai dividir o dado de conjunto em K dobras. A gente vai passar como parâmetro do line data, que é o nosso data frame, K, que é o número de dobras, shuffle, e se for true, a gente vai baralhar os dados antes de dividir e vai retornar uma tupla. A gente vai definir o cross-validation, que a gente vai instanciar a nossa dataline, que vai valer 0,005 e vai printar o número de erros, né, e a acurácia. Número do erro. E foi isso. Erros número 0, acurácia 100%. Número 3, acurácia 91%. Número 5, 86%. Número 3, 90%. E por assim vai. Por fim, quais são os efeitos da alteração da taxa de aprendizagem e do número de períodos de treinamento sobre o Adaline quando avaliado por meio de validação cruzada K-fold? Bom, com a validação cruzada K-fold, podemos encontrar uma taxa de aprendizagem mais adequada. É isso, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos.